da palavra, estamos aqui em mais um Chama a Experiência. E dessa vez a mulher que nós iremos chamar é Agar. Lá também do livro de Gênesis, Gênesis 21, nós meditaremos em alguns versículos. Vamos ler? Gênesis 21, a partir do versículo 15. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Deus ouviu a voz do menino. E o tema de hoje que nós iremos meditar é sobre o medo. O medo que também é um mecanismo de defesa para o nosso corpo. Ele, quando sai do controle, quando ele toma as nossas emoções por completo, ele pode nos destruir. E era isso que estava acontecendo com Agar. Agar teve medo de ver o seu próprio filho padecer daquela forma, no deserto, sem ter o básico, água, alimento, para satisfazer a sua necessidade e prosseguir e continuar a viver. Uma mulher que não tinha direitos, era escrava, era conduzida pela vontade e desejo de outros. Mas essa mulher, no momento de necessidade, no momento de dificuldade e no momento em que o medo, em que o terror acometeu o coração dela e fez com que ela se afastasse do problema, e aqui eu quero me deter um pouco com vocês. Muitas vezes o medo nos faz afastar dos nossos problemas. Quem sabe aquela consulta que deve ser marcada, quem sabe aquele encontro que precisa ser marcado, precisa acontecer, quem sabe aquilo que você já deveria ter feito há muito tempo e ainda aguardando, esperando por conta do medo, você tem adiado. Agar adiou, Agar se afastou, Agar paralisou-se por perceber que não poderia resolver aquela situação. Mas a Bíblia diz que Deus entra e intervém na história. Ele entra e faz algo que ela não poderia fazer. Agar ouve a voz de Deus. Que nós possamos também ouvir a voz do Senhor. E qual é a voz? O que é que Ele nos diz quando fala conosco por meio da sua palavra? Jesus Cristo. Interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus ouviu Agar, ouviu o menino, porque se lembrou da promessa e também porque amava Abraão. Da mesma forma, o Senhor fala conosco e Ele nos ouve, porque Ele se lembra do sacrifício do seu filho, porque Ele se lembra da promessa que fez lá no início em Gênesis, quando Eva cai miseravelmente. Ele se lembra do seu próprio nome, da sua própria palavra, e Ele intervém, e Ele vem ao nosso encontro. Então nós não precisamos sustentar o medo, nós não precisamos viver aterrorizados com qualquer problema que seja, porque o Senhor, Ele nos ouve. Ele ouviu aquela mulher escrava que ninguém a ouvia.
ninguém prestava atenção nela, mas a Bíblia diz que o Senhor olhou dos altos céus. Na verdade, ele já estava acompanhando toda a trajetória de Agar. E na hora certa, ele entra em cena e diz: Agar, eu ouvi o choro do menino. Estou enviando socorro. E a Bíblia diz que ela abre os olhos e vê a água. E pode continuar a sua caminhada. Abra os olhos para ver a grandeza de Deus na sua vida. Abra os olhos para ver a providência de Deus. Abra os olhos para ver aquilo que Ele fez por você, entregando o seu filho, dando Cristo. E Ele disse para nós: não temais, pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. E diferente de Agar, como o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, que era uma representação da aliança da lei, e Sara era uma representação da aliança da graça. Hoje nós temos esta aliança, a aliança da graça, a aliança de Cristo. O sofrimento, a dor, o medo em nós não pode nos destruir, mas aperfeiçoar a nossa fé. Por isso, que quer que tenha lhe incomodado, que quer que venha tirando a sua paz, fazendo com que você ou eu adie aquilo que nós precisamos resolver, que caia por terra nesta hora. Que o Senhor possa abrir a nossa visão, nos dar coragem para enfrentar os problemas de frente. E aquilo que eu e você não podemos fazer, o Senhor pelejará, o Senhor fará por nós. Grandes coisas Ele fará por nós. Ele tem demonstrado seu amor por meio do seu Filho e continuará demonstrando nas nossas necessidades cotidianas, da mesma forma que Ele deu vida a Agar por meio de o cuidado na sua necessidade naquela hora. Ele está cuidando de nós em todos os momentos, nos acompanhando e sendo fiel conosco. Esse foi o Chama Experiência de hoje. E nós continuaremos juntas aqui, trocando experiência e chamando essas mulheres abençoadas da Bíblia Sagrada. Que o Senhor lhe abençoe.